Meus cumprimentos a todos. O meu nome é Bárbara Loschi, eu sou psicóloga e o vídeo de hoje ele vem com o tema do suicídio diante da pandemia de Covid-19. É inegável as alterações, e as influências na saúde mental causadas pela pandemia. Em um vídeo anterior que eu fiz, que publiquei nas minhas redes sociais e no YouTube, eu disse um pouquinho para vocês sobre os sintomas psicológicos mais comuns desse tempo de pandemia. Estamos num tempo anormal e algumas alterações psicológicas são sim normais. E no vídeo de hoje eu estou com a intenção de falar para vocês sobre as alterações que nos preocupam, que elas vêm com uma intensidade maior e não são normais, São alterações que devemos cuidar. E entre as alterações psicológicas que nos preocupam, uma delas é o suicídio. É importante ressaltarmos que reações como estarmos mais estressados, angustiados, temerosos, inseguros, é muito comum diante de uma situação de pandemia. Entretanto, o possível aumento do número de casos de suicídio durante a pandemia é apontado pelos autores como sendo fruto de algumas situações de isolamento, distanciamento de suporte social, As pessoas já não têm mais o suporte das pessoas que elas tinham antes, da aproximação, Distanciamento desses suportes religiosos, espirituais, uma possível dificuldade de acesso a tratamento, Uma dificuldade também de aceitar aquele diagnóstico, de entender os diagnósticos e os prognósticos, seja de Covid ou de qualquer outra doença, desesperança. E um sinal de alerta são os pacientes que já sofriam de algum tipo de transtorno mental. Esses pacientes, quando têm agravados os sintomas, eles servem de alerta para nós com relação ao suicídio. Os autores também apontam que algumas situações que geram precipitadoras de suicídio estão mais evidentes durante a pandemia, como os estressores financeiros, a violência doméstica e o uso abusivo de álcool e outras drogas. E diante de uma pessoa próxima, de alguém que a gente conhece, que está aí passando por um momento difícil e a gente está com a sensação de que essa pessoa pode estar em risco aí, de suicídio, que a gente vê que ela não está bem, o que a gente pode fazer? Eu quero deixar claro para vocês que não são somente nós, profissionais da saúde e profissionais da saúde mental, que temos como fazer alguma coisa ou podemos. Todos nós, seres humanos, podemos fazer muito para ajudar e para prevenir o suicídio. Então eu vou elencar aí para vocês algumas das atitudes que podem ser tomadas. Quero ressaltar quando eu coloco escuta sem julgamentos. O que eu quero pedir a vocês? Escutem. Muitas vezes a gente já escuta as pessoas pensando no conselho que nós vamos dar a elas. Não é disso que eu estou falando. É de uma escuta aberta, sincera, sem julgamentos. Escutar. Muitas vezes a gente não tem que falar nada. Apenas a escuta atenta já significa muito para aquela pessoa que nos procura. Se você não sabe o que falar, escute. Escute com atenção, acolha. Seja empático, se coloque no lugar do outro. Tente entender um pouquinho o sentimento daquele outro, o que ele está te falando, sem julgar. Essa é uma prevenção muito boa ao suicídio, quando a gente se mostra disponível, quando a gente se coloca para o outro como acolhedor, como alguém que ele pode contar naquele momento que ele está sofrendo. A gente tem que filtrar as notícias que a gente recebe, absorver as estatísticas e as notícias com cautela, com cuidado. E todos esses outros itens elencados que vocês estão conseguindo ver são de extrema importância para que vocês possam ajudar na prevenção do suicídio. E assim como a gente tem atitudes boas, a gente tem atitudes que a gente deve evitar.
o que você não deve fazer. Então, quais são as atitudes que você deve evitar diante de uma pessoa que você observa que tem um risco aí de suicídio ou que não vai bem? A primeira coisa é não julgar essa pessoa, né? É o que eu falei anteriormente. A gente tem que ser acolhedor, né? Não julgar. Não falar que a pessoa está fazendo drama, não dizer que a vida dela é boa, por que ela vai fazer isso? Em momento nenhum mostrar que o suicídio é sim uma saída ou romantizar o suicídio. Evitar dizer para a pessoa que quem tenta suicídio é louco ou não tem fé ou é um criminoso. A gente tem que perder os nossos estigmas, né? Deixar de lado os preconceitos. Essas atitudes preconceituosas, elas acabam atrapalhando ainda mais ao invés de ajudar. Então, todos esses itens que eu listei são importantes a serem evitados. E evitando, eles já são essenciais, então, para a prevenção. E ainda dizendo sobre os estigmas e conscientização, os autores apontam 6 Cs que são essenciais para que a gente diminua os estigmas, aumenta a conscientização e, por fim, possa prevenir o suicídio. Esse 6C vai aparecer agora para vocês e eles são conscientização, campanhas, capacitação, competência, conversa e conexão. Então, conscientizar as pessoas para perceberem, saberem que o suicídio existe e que sim, é um problema de todos, que tenham campanhas para conscientizar e divulgar essa problemática, que as pessoas sejam capacitadas, né, para tratar do suicídio, que as pessoas possam ter competência para saber usar o conhecimento diante do comportamento suicida de pessoas próximas, que a conversa ela seja incentivada, né, como possibilidade de fala aberta sobre o suicídio e que tenham conexões saudáveis entre as pessoas, os familiares, as organizações, as comunidades, os grupos, enfim. Esses 3 Cs são apontados pelos autores como excelentes estratégias para que a gente diminua os estigmas e aumenta a prevenção. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que, na dúvida, procurem por um profissional de saúde, um profissional da saúde mental, enfim, procurem ajuda. E se você que está me ouvindo ainda não se sente seguro para procurar ajuda ou não sabe como, a gente tem um canal que ele é gratuito, que é o Centro de Valorização pela Vida, pelo 188. Eu vou deixar para vocês o nome, o telefone e o site. Eles dão apoio emocional em caso de suicídio. Você pode ligar 24 horas e vai receber esse apoio. E é importante a gente divulgar esse número, divulgar esse site, porque muitas vezes as pessoas não estão bem e elas não se sentem seguras para falar com quem está próximo. E às vezes numa situação de maior instabilidade emocional, pode ser que ela se lembre desse número, desse site e peça ajuda. Eu quero agradecer pela atenção de vocês, né? E até uma próxima.